TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Direito que começa agora na TV Fortaleza. Hoje a gente volta a falar sobre saúde, também saúde do pulmão. É que o mês de agosto se encerra, mas foi um mês em alusão ao trabalho de conscientização e prevenção de doenças, que podem ser causadas dentro desse órgão de tão grande importância para a saúde da gente como um todo. E hoje a gente recebe para falar sobre isso o doutor Rafael Siqueira, ele que é cirurgião torácico. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Direito, a primeira vez que a gente vem para esse bom bate-papo e que daqui a gente saia com boas informações dentro de todo o seu conhecimento. Eu que agradeço o convite, estamos aqui à disposição para tentar esclarecer tudo. Doutor, por que é tão importante hoje a gente falar da saúde dos pulmões? Afinal de contas, a gente tem um grande inimigo, o câncer, que querendo ou não, hoje ele precisa cada vez mais ser estudado, analisado e tratado, porque ainda é uma causa-morte referente dentro dos dados estatísticos que a gente acaba acompanhando. Isso é verdade. O câncer de pulmão ele é um grande problema da saúde pública. Apesar dele não ser o câncer mais comum nem em homens nem em mulheres, mas ele é o que mais mata, E isso acontece porque ele é um inimigo silencioso. Na grande maioria dos casos, quando o paciente vem a ter sintomas, infelizmente, ele já chega no estágio de doença avançada, na qual, em muitas vezes, a gente não consegue mais prover a cura, é apenas a paliação dessa doença. Daí, é muito importante a questão da prevenção e do diagnóstico precoce. E está aí a importância exatamente do mês de agosto, onde se trabalha a campanha do Agosto Branco. Fala para a gente mais sobre isso, doutor. Então, a gente está falando, quando a gente fala de prevenção de câncer de pulmão, a gente está falando sobre o combate ao tabagismo, O tabagismo é o principal vilão aí do câncer de pulmão, tá? Então, é muito importante essas campanhas de combate, ao tabagismo, e aí também a gente inclui o cigarro eletrônico, que a gente não pode trocar de vícios, que ele também faz bastante mal à saúde, como o cigarro comum, como o cigarro de palha e entre outros. A gente aproveita, inclusive, nesse ponto falado pelo doutor Rafael agora, e no nosso próximo programa do É Direito, é exatamente o assunto que a gente vai tratar e você não pode perder porque essa campanha tem de suma importância. Doutor, hoje o senhor trabalha tratando da referência e do segmento da área na qual o senhor se especializou em duas importantes unidades aqui no município de Fortaleza. Tanto o senhor trabalha no CRIO, como o senhor trabalha no Hospital de Messejana. Fala um pouco dessa realidade para a gente, nessas unidades que são referências nesse tratamento. Pronto. Em ambas as unidades, hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer um trabalho bastante bom no tratamento do câncer de pulmão, porque hoje o tratamento, ele envolve equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa de um cirurgião torácico, pneumologista, precisamos de patologista, precisamos do oncologista, que é o responsável pela parte da quimioterapia, o radioterapeuta. E a gente conseguiu, nessas duas instituições, formar um grupo bastante forte e de profissionais excelentes, E a gente está conseguindo tratar esses pacientes de câncer de pulmão de uma forma excelente, Com esse grupo multidisciplinar, com reuniões, com interações entre cada profissional de cada área. E isso troca de conhecimento. Da troca de conhecimento e vai todo mundo crescendo junto. E no final, o maior beneficiado é o paciente. Até pelos estudos de casos, doutor? Isso. O CRIO ele tem uma peculiaridade que, além do tratamento convencional, a gente tem um centro de estudos lá, nos quais os pacientes têm acesso a alguns protocolos de tratamento que provê a eles medicações que normalmente eles não teriam acesso no SUS, Sim. Então, a gente ainda tem esse fator positivo lá no CRIO. Que bom. Dentro dessas duas unidades, como também em outras unidades de saúde, de que forma que a campanha ela trabalhou
esse principal ponto dela, que é a conscientização e levar a informação para as pessoas. É isso, é essa informação de que o tabagismo hoje é o principal culpado pelo câncer de pulmão, né? Então as pessoas têm que ter essa consciência que o tabagismo hoje não traz nenhum bem, traz só malefício. E é importante que não só o câncer de pulmão, para você ter ideia como os agentes químicos do cigarro são importantes, até o câncer de bexiga, você vai dizer assim, nossa, a bexiga, o que é que tem a ver com o cigarro, né? Mas os agentes químicos cancerígenos do cigarro, eles são excretados na urina, a urina concentra na bexiga e pode gerar câncer de bexiga. Então, o cigarro realmente não traz nenhum benefício. Além da parte oncológica, né, que atua como fator causador de diversos cânceres, ainda altera a parte cardiológica também, né, com aterosclerose e outras doenças relacionadas ao tabaco. Então, a campanha é de fundamental importância. Hoje, o câncer de pulmão, ele ocupa que colocação na realidade do Brasil? Hoje, o câncer de pulmão, entre homens, é o terceiro mais comum, entre mulheres o quarto, né? Mas o mais importante que eu falei no início, mesmo ele não sendo o mais prevalente, ele é o que mais mata, é o de maior letalidade. Essa realidade em dados, doutor, a gente pode falar, é uma representatividade significativa? Sim, para você ter ideia, existe uma previsão nesse triênio agora, 2020, 21 e 22, uma previsão de 30 mil novos casos a cada ano. Isso entre homens e mulheres? Isso, entre homens aqui no Brasil. Então, por isso que a questão de a gente trabalhar o diagnóstico precoce é de grande importância, né? É fundamental. Como eu te disse, na maioria dos casos, o câncer de pulmão ele só vai dar diagnósticos em fases avançadas da doença, tá? Os principais sinais e sintomas do paciente que tem câncer de pulmão são tosse. Normalmente, essa tosse ela pode ser seca, mas pode vir com raios de sangue, que é o que a gente chama de hemoptise, tá? Dor torácica, falta de ar, que é a dispneia, e perda de peso, tá? Porém, esses sintomas ocorrem nas fases mais avançadas. Hoje, para você ter ideia, a gente só consegue prover cura, tratar com objetivo de cura em torno de 25 a 30% dos casos dos pacientes com câncer de pulmão. A grande maioria, nós provemos tratamentos, mas com o objetivo de melhora de qualidade de vida, Sim. de aumento de sobrevida, tá? Porque a gente pode dizer que é um tipo de doença bem séria, né, doutor? Por isso. Bastante né? sério. E aí passa pelo que a gente já conversou, que é o combate ao tabagismo, mas também pelo diagnóstico precoce. Não existe uma política pública que demonstre benefício na população de um modo geral, Sim. de um exame de screening para câncer de pulmão. Entretanto, em uma população específica, uma população alvo, né, que de um modo geral seria aqueles pacientes acima de 55 anos, tabagistas ativos ou ex-tabagistas que tenham cessado há menos de 15 anos e com a carga tabágica maior do que 30 maços ano. O que é isso, carga tabágica? A gente pega a quantidade de maços por dia e a quantidade de anos que fumou. Então, por exemplo, se o indivíduo fumou 2 carteiras de cigarro por dia durante 10 anos, a carga tabágica dele é de 20 maços ano. Então, nesse grupo específico de pacientes, um exame de screening, que é a tomografia computadorizada de tórax de baixa dose, ela já demonstrou que ela é importante no diagnóstico de lesões iniciais, né? E a gente pode tratar esses pacientes e já foi demonstrado uma redução da mortalidade nesse grupo específico de pacientes. Que outros tipos de exames também podem diagnosticar, doutor, esse tipo de câncer? Um simples raio-x de tórax, Karine, a suspeição clínica junto com um exame simples, que é um raio-x de tórax, que eu acredito que está disponível nas unidades mais simples de atendimento, nas unidades básicas de atendimento à saúde, já pode levantar a suspeita. Ora, se você atende paciente com a carga tabágica importante, faz um raio-x de tórax, tem uma imagem, uma hipotransparência no tórax, esse paciente né? ele tem que ser avaliado por um especialista, num centro de referência. Quando a doença é diagnosticada, hoje, que tipos de tratamentos, né? É porque também de caso para caso vai variar, mas que tipos de tratamento a gente tem para exatamente reverter essa situação? Pronto, essa tua pergunta é muito bacana. Então vamos lá, a gente, para
lutar contra o câncer de pulmão, nós temos primeiro a cirurgia, né, o tratamento cirúrgico, né, que o profissional que atua nessa área é o cirurgião torácico, né, e hoje a gente tem uma evolução muito grande na cirurgia torácica aqui no nosso estado, temos profissionais excelentes, né, então hoje, para você ter ideia, a gente consegue fazer cirurgias minimamente invasivas para tratamento do câncer de pulmão, né, a cirurgia por videotoracoscopia, isso a gente tem disponível no nosso hospital de Messejana, tá? E até cirurgia robótica, né? Hoje nós temos cirurgia robótica aqui no estado do Ceará, infelizmente não está disponível ainda no SUS, mas é uma questão de tempo, né? Então o cirurgião torácico tem um papel fundamental. Além do cirurgião torácico, como eu já falei, o tratamento é multidisciplinar, é fundamental a participação do oncologista clínico, né? Que é o responsável pelo tratamento da quimioterapia. Específico. Hoje, o câncer de pulmão teve uma evolução muito grande nessa parte da oncologia, já descobriu, vamos dizer assim, certos marcadores para câncer de pulmão, que se ele é positivo, existem drogas específicas para aquele marcador com uma resposta excelente, inclusive medicações orais. Então, além do cirurgião torácico e do oncologista clínico, a gente tem o radioterapeuta ou o radio-oncologista, né, que também é fundamental no tratamento tanto da doença inicial como da doença metastática, né? O patologista, né, que eu falei dessa evolução que teve no diagnóstico molecular, ele é fundamental, e aqui em Fortaleza também a gente tem um serviço de patologia muito bom no Hospital de Messejana, né, muito engajado, né, não é só aquele patologista antigo que fica lá dentro do laboratório dele e não interage com o cirurgião para saber dados sobre exames de imagem, sobre a clínica do paciente. Então, o serviço de patologia do Hospital de Messejana realmente é de referência, né? E pneumologia não preciso nem falar, né? Nosso Hospital de Messejana também é um hospital que tem uma tradição enorme na parte da pneumologia. E os exames de imagem, né, que nos ajudam muito, nos auxiliam no diagnóstico desses pacientes. Doutor, o senhor ressalta bem que o tabagismo é o principal vilão, né, para essas causas, mas que outros problemas também colaboram para essa questão do câncer de pulmão? Então, os cânceres, de um modo em geral, né, eles são multifatoriais, né? Alguns tipos de câncer têm um fator genético muito importante, como o câncer de mama, né? No câncer de pulmão, o fator genético não é tão importante, né? O tabagismo, a exposição a agentes químicos é responsável por cerca de 90% dos casos. Apenas 10% não vai estar relacionado ao tabagismo. No nosso estado, a gente tem uma coisa interessante que é muitas pessoas ainda no interior, né, usam fogão a lenha, né? Então isso também expõe os pacientes a um risco maior de desenvolver câncer de pulmão. Mas por quê, doutor? Porque está exposto ali aos agentes, né, secundários à queima ali do carvão, da madeira. Então, aquilo ali, inalando aquilo diariamente durante um período muito grande de tempo, também vai fazer mal. Aquelas pessoas que têm casos na família também precisam se alertar e procurar sempre médico, prevenção quanto a isso? Precisam se alertar, porém, como eu te disse, é muito mais importante o tabagismo. Pelo fato de você ter tido um parente que teve câncer de pulmão, mas você não é fumante, você não está dentro daquele grupo de risco, né? Não quer dizer que você vai ter um câncer de pulmão. É diferente, como eu já expliquei, né? Alguns tumores, eles têm um fator genético hereditário muito forte. Sim. Isso não acontece tanto no câncer de pulmão. Por que muitos pacientes que tiveram a questão do câncer de mama, eles acabam também tendo câncer de pulmão, doutor? Olha, de um modo geral, apesar da gente ser cirurgião torácico, né, a gente acaba trabalhando muito com oncologia, né? Mas de um modo geral, o câncer, ele tem um defeito genético, né? Então, se você já teve um câncer prévio, você tem realmente uma predisposição a ter outras neoplasias. Não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter, mas existe uma predisposição. Doutor Rafael, eu lhe peço com licença, para você também que está acompanhando aqui o programa Direito, a gente vai para o nosso intervalo, mas não sai daí, porque rapidinho a gente volta. É já já.
Estamos de volta ao programa Direito de hoje, que volta a falar sobre saúde. Na verdade, pontuando, o nosso foco foi falar sobre a campanha Agosto Branco, tratada agora durante o mês de agosto. Essa campanha que vem para conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce referente ao câncer de pulmão. E falando sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no programa o cirurgião torácico, que é o Dr. Rafael Siqueira, ele que atende e trabalha aqui em 2 unidades importantes aqui na capital, tanto no Hospital de Messejana como no CRIO. Doutor, eu queria que a gente retomasse agora nesse nosso bate-papo, como uma forma até assim, muitas pessoas sabem do peso que é um tipo de câncer como esse, o câncer de pulmão, como o senhor bem disse. É um câncer que se demora a dar sinais, quando diagnosticado. Também vai depender muito dessa questão de cada paciente e de cada tipo de lesão para esse cuidado, o tempo de tratamento, Mas quando a gente fala, até como forma de acalmar mais as pessoas, tratando-se de perspectiva, eu sei que também varia de paciente para paciente, mas o que é que a gente pode falar? Então, Karine, o câncer de pulmão, como os outros tipos de câncer, ele não foge à regra, O tumor de pulmão, a sobrevida está diretamente relacionada ao estágio no qual a doença foi diagnosticada e iniciado o tratamento. Então, quanto mais precoce o estágio no qual a gente faz o diagnóstico, melhor vai ser a sobrevida. Que tipo de estágios são esses, doutor? Explica pra gente. Não, o câncer de pulmão se divide do estágio 1 ao 4, tá? Quando a gente está falando de sobrevida, se você faz um diagnóstico precoce inicial, pacientes de estágio 1, estágio 2, que são os pacientes nos quais a gente consegue tratar com um objetivo de cura, a gente pode chegar a números de sobrevida em 5 anos de até 90%. Sim. Então, daí a importância do diagnóstico precoce, porque com o aumento do estadiamento, essa taxa de sobrevida vai caindo, E, infelizmente, a gente não obtém tanto sucesso nos pacientes que têm um estágio avançado. Em que média de idade elas são mais comuns? É mais em pessoas jovens? É mais em adultos? Ou realmente tem essa variação, porque a gente sabe que o tabagismo, é o peso para tudo isso? Essa pergunta é muito boa. A maior parte dos pacientes com câncer de pulmão são mais idosos, acima de 60 anos, até porque o tabagismo, a exposição aos agentes químicos do tabaco, ele precisa de um tempo para fazer o mal, Não é uma coisa imediata. É a longo prazo, dano cumulativo, exatamente. Então, precisa de um tempo para poder causar o aparecimento do câncer. É óbvio que medicina não é uma ciência exata, A gente tem pacientes que, como você já falou, tem predisposição, então uma pequena exposição, uma exposição menor ao cigarro vai causar um câncer mais precocemente do que outros. Mas, em média, são pacientes numa faixa etária em torno dos 60 anos. Doutor, todos os casos de câncer de pulmão, existem exatamente as avaliações para o encaminhamento ao tratamento adequado. Mas todo tipo de tratamento, ele se soma à cirurgia ou não? Eu me refiro quando são essas questões dos casos que são bem mais avançados. Bom, eu vou tentar te explicar. Você perguntou se soma à cirurgia. Para você ter ideia, da importância do diagnóstico precoce. Casos que são operados numa fase muito inicial, a gente não precisa nem fazer um tratamento complementar, só a cirurgia vai resolver. Infelizmente, atualmente, esses casos são raros, mas existem. E é fundamental a oncologia clínica e a radioterapia no tratamento do câncer de pulmão, tanto complementando a cirurgia, como também atuando como tratamento principal nesses pacientes com doença mais avançada. A cirurgia também tem um papel não somente na cura. A gente tem pacientes que são muito sintomáticos e a gente consegue fazer procedimentos para melhorar a qualidade de vida. Vou te dar um exemplo. Uma coisa comum que pode acontecer no câncer de pulmão avançado é o derrame pleural, que de uma forma popular se chama água na pleura, Então, esse derrame, ele faz com que o pulmão diminua sua complacência, o pulmão não consegue expandir completamente, então você imagina que isso vai causar falta de ar.
Então, nesse procedimento, a gente retira esse líquido da pleura e faz um procedimento para prevenir que o pulmão colapse, né? Então, a gente provê uma qualidade de vida boa para o paciente, uma condição clínica de ele até suportar fazer um tratamento de químio ou de radioterapia. Outros casos, a gente pode ter um paciente que tem um tumor que está obstruindo um brônquio principal, colapsando, fechando todo um pulmão. Então, a gente consegue também, através da broncoscopia terapêutica, né, desobstruir esse brônquio, às vezes colocar um stent dentro do brônquio para que esse brônquio não feche novamente e expandir aquele pulmão novamente, dando mais uma vez uma qualidade de vida boa para o paciente, uma condição clínica para ele poder suportar o tratamento. Não são procedimentos cirúrgicos com objetivo de cura, de ressecção completa do tumor, mas sim de prover uma qualidade, uma condição clínica para o paciente poder viver e se tratar. Faz parte, auxilia dentro dessa questão do tratamento. Doutor, com certeza isso é bem comum, se deparar com os pacientes, né, em momentos, sejam eles de cirúrgicos ou de tratamentos. O medo, principalmente dessa questão do câncer de pulmão, porque às vezes a pessoa, por já saber de forma tardia, fica temerosa, preocupada. Para tudo há riscos e benefícios. E claro que os benefícios são os mais vindos, né? Por que as pessoas elas precisam relaxar mais e conhecer mais? Porque eu acredito sim que vocês especialistas têm esse bate-papo como uma forma de orientar, até no momento de dar um diagnóstico, de encaminhar para os tratamentos. As pessoas precisam conhecer mais e isso é bem importante. Também faz parte do tratamento, né, doutor? Com certeza, né? A gente tem que entender o paciente como ser humano, né? Não é uma doença, é um ser humano que está ali na tua frente, que vem ansioso com esse diagnóstico, né? E ele precisa de ser tratado, cuidado, né? A palavra certa seria essa, cuidado, né? Como eu falei, a maioria dos pacientes são pacientes de 60 anos, né? Às vezes tem idade de serem meu pai, minha mãe, né? Então você tem que ter um cuidado de falar com esse paciente. Eu nunca gosto de usar a palavra câncer, né? Até porque a gente amedronta de toda forma, né? E assim, você às vezes está olhando um exame de imagem, você com a tua experiência sabe que a chance daquilo ali ser um câncer é muito alta, mas você não tem uma biópsia para diagnosticar e você não vai poder falar para o paciente de uma perspectiva de tratamento porque você não tem aquele diagnóstico. Então, não precisa você tocar nesse assunto, você pode usar uma lesão, palavras mais amenas, né, para aquela condição o paciente ir acostumando, né, e não ser aquela surpresa desagradável, né, e é interessante isso que os pacientes relatam que muitos colegas, né, não têm essa sensibilidade, né, de falar de uma forma mais mansa, né. Uma coisa muito importante também, que é muito interessante isso no CRIO, tem um serviço de apoio, além dessa parte médica, multidisciplinar que a gente conversou, vamos dizer assim, não médica, né? Então a gente tem um serviço de nutrição, porque a perda de peso no câncer de pulmão é uma coisa assim muito importante, acontece muito frequentemente, a caquexia, né? Então assim, tem um serviço de nutrição, tem um serviço de psicologia lá para apoiar, né? Serviço social. Então, realmente, ele é multidisciplinar, não só da parte médica, mas também dessa parte, vamos dizer assim, não médica associada, né? Sim, de grande importância. O que a gente pode dizer para aquelas pessoas que não estão sentindo nada, né? Mas que de toda forma, ou não tem nenhum caso de câncer específico na família, ou esses sintomas característicos, como o senhor bem disse. Mas pode ser um jovem, sim, como também pode ser um adulto. O que a gente pode falar quando eu quero me prevenir? Existem as campanhas que trazem essa informação, que me conscientizam, mas eu também quero saúde e quero qualidade de vida. Claro que é difícil quando a gente diz, não, se você der um passo para frente, você está prevenindo e evitando que futuramente você possa ter um determinado tipo de doença, né? Mas quando a gente fala dessa realidade, desses problemas de pulmão, doutor, o que é que eu posso fazer pela minha saúde? Pronto. O principal que você pode fazer pela sua saúde, inclusive pela saúde dos seus familiares, né, que convivem contigo, é parar de fumar, é a cessação do tabagismo. Isso aí é a pedra fundamental, né, de qualquer tratamento, de campanha, né? E aí, se você está dentro daquele grupo específico de risco que a gente conversou, você pode procurar o seu médico, né? Não precisa, você pode, o nosso antigo clínico, né, que às vezes ainda tem famílias que tem aquele clínico que trata toda a família, para dar o passo inicial no exame de screening, como um raio-x de tórax, uma tomografia de baixa dose que a gente já
já conversou no paciente que tem risco, né? Você pode solicitar que ele faça peça esse tipo de exame, né, de forma anual, né? Se você está naquele grupo de risco, uma tomografia computadorizada de tórax de baixa dose é o exame de screening ideal. Anualmente você faz. Ele vai detectar as lesões suspeitas de forma precoce, aí sim, um paciente de risco com uma lesão suspeita, aí a gente passa a investigar de forma mais agressiva, né, e direcionada para o diagnóstico de câncer de pulmão. Ok, doutor, a gente chega ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Essa campanha, ela se soma, como eu costumo dizer, à campanha das cores, né? Porque hoje a gente já convive dentro de um calendário que existem meses que é mais de uma cor ali que está tratando de um assunto e o quanto é importante também saber que a própria sociedade como um todo já aderiu a essa causa, até gosta. A gente que teve esse pontapé, podemos dizer assim, partindo pelo Outubro Rosa, que foi a referência de quando começou, que veio se somando ao Outubro Azul e assim veio ao determinado mês laranja, dourado, né, o vermelho, tudo voltado para esse trabalho de conscientização. Então, a gente agradece a participação do senhor, vocês que são especialistas da área da saúde, que têm esse cuidado com a gente, né, esse acompanhamento com a gente e que, mais do que tudo, traz a informação, mais ainda do que prevenção e sim conscientização para todos que fazem, né, que se importam com esse cuidado da saúde. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido e ter ajudado a população a se conscientizar sobre o câncer de pulmão e sobre a importância da cessação do tabagismo. Obrigada, doutor Rafael Siqueira, pela sua participação e obrigada também você que acompanhou o programa de hoje, né, onde a gente volta a falar de saúde e de combate ao tabagismo, que isso é de grande importância. A gente vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! TV Fortaleza, a TV da Casa do Povo há 19 anos.